Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e como receber os valores que você ganhou através de uma sentença positiva em um processo judicial. Você sabe? É isso que eu vou falar no nosso vídeo de hoje, mas logo depois da vinheta. Bom, pessoal, e para começar a falar sobre o nosso tema de hoje, afinal, como você faz para receber os valores que você ganhou em um processo judicial? Vamos supor que você teve uma sentença de procedência, que é o que os autores, sempre buscam em um processo judicial, que é o deferimento dos pedidos. E aí você ganhou, vamos supor ali, um dano moral ou até mesmo um dano material. Nesse caso, não importa ali a natureza do dano. Se você tem um valor a receber, o procedimento que o seu advogado vai ter que adotar será basicamente o mesmo, tá? A primeira coisa que a gente fala de um processo, de uma sentença que determina que a outra parte paga algum valor para você em um processo, a gente tem que dar início ali à fase de execução desse processo, que vai ser a fase onde, de fato, a gente vai levantar esses valores que o juiz decidiu lá na sentença, após ouvir as partes, após ter todo o processo de conhecimento, que é o processo onde vão ter ali a audiência, a produção de provas, e aí após toda essa fase de conhecimento, de análise dos fatos, o juiz ele vai dar uma sentença, que a gente sempre espera que seja uma sentença de procedência, determinando que a outra parte pague ali valores financeiros para você. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer para dar início a essa fase de cumprimento de sentença, essa fase de execução, é aguardar a sentença transitar em julgado. O que quer dizer isso? A sentença ela pode ser recorrida pelas partes. Então, para que a gente dê início ali, de fato, à fase de execução da sentença, a gente precisa que não caibam mais recursos em relação àquela decisão. Isso porque uma sentença pode ser recorrida por qualquer uma das partes. Você pode recorrer para a segunda instância ou até mesmo para a terceira instância, STJ ou STF. Enquanto couber recursos aí nesse processo, você muitas vezes não poderá dar início a essa fase de execução da sentença. Existem alguns casos específicos, quando você tem, por exemplo, uma decisão provisória, como é o caso de pensão alimentícia, que é uma decisão que é deferida desde o início do processo. Mas, via de regra, os procedimentos cíveis, que tratam do direito civil, que tratam de procedimentos de vara cível, como um pedido de indenização por dano material ou dano moral, você, via de regra, vai ter que aguardar ali o trânsito em julgado daquela decisão. Bom, a partir do momento em que não cabe mais recurso, o cartório vai certificar o trânsito em julgado dessa decisão e o seu advogado vai pedir para que seja dado início à fase do cumprimento dessa sentença. Nessa fase, o advogado, ele muitas das vezes, na grande maioria das vezes, ele vai seguir essa execução com base no artigo 523 do nosso Código de Processo Civil. Esse artigo vai dizer que a parte ela vai ter 10 dias para realizar o pagamento e se ela não fizer esse pagamento e nos 10 dias após ser intimado dessa execução, você poderá aumentar ali esse valor dessa condenação que o juiz deu em 10% de multa e 10% de honorários advocatícios. Esses honorários advocatícios, eles pertencem ao seu advogado e eles não se misturam com os honorários contratuais que você já combinou com ele. Então, se você combinou com ele, por exemplo, 30% do valor ganho, além desses 30%, vão incidir ali também 10% de honorários advocatícios. A nossa justiça, ela traz esse aumento em 10% porque entende-se que o advogado ele vai ter mais trabalho a partir do momento em que a parte ela não realizou esse pagamento. Então o advogado vai lá, entra com esse pedido de execução, vai pedir para intimar a parte contrária para pagar pelo prazo ali correto, sob pena de incidência dessa multa. E aí, meus amigos, se a parte não realizar o pagamento, vai ter essa multa e esse acréscimo de 10% dos honorários advocatícios. Após isso, caso a parte ela não realize o pagamento, ela pode também até mesmo impugnar esse cumprimento da sentença. Vamos supor que o advogado entrou ali com os cálculos de forma equivocada e aí a parte ela pode contrariar aqueles cálculos que foram realizados através de uma impugnação. Ele vai ter que dizer para o juiz
por que aqueles cálculos ali estão incorretos. Então, ele vai ver ali se houve aplicação de juros a mais, vai ver ali se houve um índice de correção monetária errado. Então, é possível se impugnar também esses cálculos, tá, gente? Logo em seguida, a parte ela tendo permanecido inerte, ela não tendo apresentado justificativa, ela simplesmente foi intimada e não realizou o pagamento, o advogado ele vai entrar com outro cálculo, né, constando essa multa e esses honorários advocatícios de 10%, e provavelmente ele vai aproveitar ali para fazer uma atualização, uma correção. Às vezes esse período leva ali mais de um mês, né? E o cálculo dos juros vai aumentar. Então, a sentença, esse cálculo da sentença, ele vai cada vez mais aumentar em razão da falta de pagamento, tá, gente? Então, é muito importante a gente saber aí que, na hipótese desse pagamento não ser realizado, esse valor que está sendo calculado ali, ele pode passar por reajustes, aumentando consideravelmente, né? Tem processos que a gente conduz aqui no escritório, que só de multa e juros, correção monetária, o valor praticamente dobra da condenação. Às vezes a pessoa vai empurrando ali com a barriga, vai entrando com vários recursos, acaba no final das contas não ganhando, e aí você tem esses juros, essa correção monetária num valor bem superior ao que o juiz decidiu, né? Justamente pelo lapso temporal. Lembrando que de uma sentença para acontecer o trânsito em julgado, esse procedimento pode levar anos ali, dependendo dos recursos que a parte for interpondo no processo. E aí, após ela não ter sido feito esse pagamento, ela foi intimada ali para pagar com base no artigo 523 do Código de Processo Civil. O advogado ele vai entrar com um pedido de penhora online. Essa penhora online é um sistema conveniado aos tribunais de justiça, aonde será feito bloqueio nas contas que essa pessoa física possui, ou se for uma pessoa jurídica, que essa pessoa jurídica possui. Então, vão ser realizadas ali tentativas de bloqueio nas instituições financeiras que essa parte venha a ter cadastro. Isso é consultado através do CPF para pessoa física ou CNPJ para pessoa jurídica. Vamos supor que você conseguiu bloquear o valor que você ganhou no processo, então foi bloqueado dessa conta. E aí a parte ela vai ter alguns dias ali também para entrar com uma impugnação a essa penhora, e se ela não se manifestar ou se ela não conseguir justificar o porquê essa penhora foi indevida, ou por um cálculo a mais, ou por qualquer outro motivo, às vezes você tem, por exemplo, bloqueio de conta salário, você tem bloqueio de conta de pensão alimentícia, então admite-se que essa conta às vezes pode ser impenhorável, então a parte pode pedir um desbloqueio da conta se entrar em algum dos requisitos para que essa conta seja impenhorável, tá? Recebeu ali em relação a salário, recebeu ali às vezes algum benefício de aposentadoria, pensão, então provavelmente a parte ela pode obter um sucesso na hora de pedir esse desbloqueio, tá? Geralmente esse tipo de justificativa acontece pela própria natureza da alegação com pessoas físicas, tá, gente? Então é possível fazer esse pedido, essa impugnação a uma penhora online. Se não for acatada essa impugnação, ou então se a parte não se manifestar, ou até mesmo se o juiz dizer que, olha, eu não vou bloquear a totalidade desse valor, mas eu vou manter pelo menos 30% bloqueado até que a dívida seja satisfeita. Ele pode fazer isso também, liberar apenas parte dos valores, caso seja uma hipótese ali de uma conta onde a pessoa recebe, por exemplo, algum benefício previdenciário. Então, admite-se que até mesmo parte dessa conta seja penhorável ali, e aí o juiz determina a expedição do mandado de pagamento, ou então até mesmo do alvará, né, que vai ser um documento na qual vai autorizar o banco a fazer a liberação daquele valor para a pessoa ali que tem o direito. É importante a gente destacar que quando a pessoa faz o pagamento através de depósito judicial ou é feito até mesmo uma penhora online de um valor em conta, esse valor vai ser transferido para uma conta judicial. E é por isso que o seu advogado tem que pedir a liberação através do alvará ou do mandado de pagamento, que são os termos que a gente pode chamar esse documento, vai fazer a liberação para a conta, ou que o advogado indicar ali, se ele tiver poderes para receber o valor da condenação pelo cliente,
Isso vem lá na procuração, os poderes especiais para poder receber, e aí ele pode indicar uma conta bancária dele mesmo, aonde ele vai indicar os valores para recebimento. Esse mandado de pagamento vai ser digitado pelo cartório e o valor vai ser transferido para a conta. Muitas vezes, né, os tribunais de justiça, eles trabalham com um sistema de depósito do Banco do Brasil. E às vezes, se você indicar ali uma conta que não tem vínculo, em algumas vezes você tem até mesmo o pagamento ali do TED. Entretanto, esse valor hoje em dia, muitas vezes ele não é descontado por conta da facilidade do Pix e tudo mais, até mesmo pelo fato do TED, né, que é a transferência eletrônica de fundos, não ser mais tão convencional após a popularidade do Pix, né? Então, talvez ali, se você for cobrado, pode ser que seja cobrado ali por um valorzinho mínimo de transferência, mas na grande maioria das vezes, hoje, essa cobrança não está sendo mais realizada, né? Seria a taxa ali por uma transferência, né? Por um TED, na qual a gente tinha muito hábito de fazer esses pagamentos, que deixou de ser popular, né? Após o nosso Pix, né? O nosso tão queridinho aí Pix. Então, esses são os métodos, e você pode estar se perguntando, Felipe, se eventualmente a parte ela não tem nada em conta, né? Tentou penhorar, realmente ela não tem dinheiro nenhum. Existem outros meios para você tentar levantar esse valor, como no caso a penhora portas adentro. Vamos supor que você processou uma loja de celular, que vende celular, e aí não tem nenhum dinheiro em conta dessa loja. E aí você vai lá e pede uma penhora portas adentro. O oficial de justiça vai no estabelecimento e vai anotar, por exemplo, olha, se a sua dívida é 10 mil reais, eu vou penhorar tantos celulares forem suficientes para poder atingir essa dívida. E a parte que tem o crédito para receber, ela pode ou ficar com esse bem, ou então fazer ali a venda, ou então pedir que seja feito um leilão desses bens para poder transformar esses bens que foram penhorados ali em valor financeiro para ela receber, né? Vai ter ali os descontos por conta da penhora, às vezes o leilão ele não tem um valor tão atraente como o produto em loja, mas é uma possibilidade para a pessoa converter aquele bem material em valores financeiros, tá, gente? Então é muito importante a gente deixar claro. Então, caso a parte ela também não consiga receber através de bens, de algum patrimônio que esteja ali, caso existam indícios, principalmente quando a gente fala de pessoa jurídica, de uma confusão patrimonial, muitas vezes as pessoas utilizam o CNPJ de uma empresa para maquiar valores financeiros, então ela, ao invés de deixar o saldo ali no CNPJ dela, ela utiliza a conta pessoal dela, mas aí quando vai para pagar os benefícios, as coisas que ela tem que pagar do CNPJ, ela usa a conta pessoal. Então você tem ali indícios de uma confusão patrimonial, porque você não sabe se o dinheiro é da pessoa física, se o dinheiro é da empresa, e nesses casos é possível também ingressar com um incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A gente vai fazer com que a empresa que no momento era executada, que ela deixe de ser executada para você atingir o patrimônio dos sócios, a pessoa física. Se existir essa hipótese, essa desconfiança de confusão patrimonial, você não sabe o que é da empresa, você não sabe o que é da pessoa física, e quando existe essa confusão é possível sim ingressar com esse pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Bom, pessoal, se ainda ficou alguma dúvida, eu quero pedir para você dizer aqui nos comentários, vai ser uma satisfação poder tirar as dúvidas que vocês possuem nesse vídeo, tá? Lembrando que a gente tem outros conteúdos sobre mandado de pagamento pronto, termos como conclusão para o juiz. A gente tem, por exemplo, saiu a sentença, qual o tempo médio para receber o valor de uma sentença. Então todos esses vídeos estão disponíveis aqui no canal e eu convido você a se inscrever e navegar por esse conteúdo. Meu nome é Felipe Cardoso, eu sou advogado, vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!